Feliz sábado para todas e para todos. Que alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Confesso para vocês que toda vez que eu venho ao Rio de Janeiro para pregar, eu sempre fico preocupado com o meu sotaque. Porque eu sou do interior de São Paulo, do interior, e eu fico receoso. Eu falei, não, pessoal, isso aí vai ser um ruído, né? Em algum momento vai escapar um porta, um carne, isso daí vai ser um ruído de comunicação. Mas quando o pastor Rafael estava orando, ele falou misericórdia. Aí eu falei assim, eu já estou em casa, pastor. Que maravilha, viu? Que alegria a gente poder se sentir em casa aqui. É muito gostoso. Obrigado, pastor, por me receber com tanto carinho. Obrigado à família do Luiz da Sejane, que também fizeram essa conexão, para que nós pudéssemos hoje partilhar um pouquinho da palavra de Deus e repartir o pão da vida com essa comunidade tão amada do Botafogo que o pastor Rafael, sua esposa, apacentam aqui. É uma alegria estar com vocês. A minha história com o Rio de Janeiro, com o estado do Rio de Janeiro, ela começa desde a minha adolescência. Eu sou natural da cidade de Jacareí. Tem alguém aqui que conhece a grande metrópole de Jacareí? Cidade de Jacareí é uma cidadezinha ali no interior, nas imediações de São José dos Campos, onde eu tenho a alegria de trabalhar. E eu me recordo que na minha adolescência, 15 para 16 anos de idade, eu fui desafiado nas minhas decisões ali de me formar no ministério pastoral, de seguir a carreira pastoral. Eu fui desafiado a colportar, e minha primeira campanha de colportagem foi aqui no estado do Rio, na cidade de Duque de Caxias. Foi a primeira vez que eu saí de casa, para ficar fora de casa e trabalhar sozinho. E desde então, a minha história com o Rio de Janeiro, ela foi sempre se cruzando. Na primeira campanha de colportagem, depois eu fui para Santa Catarina, colportar lá, conheci a minha esposa, que já foi apresentada aqui, a Nath, a Natália. Lá em Santa Catarina, quando eu a conheci, eu me apaixonei por ela, eu imaginei que ela fosse catarinense, né? Eu falei para o meu pai, até no telefone, eu falei assim, pai, conheci uma morena catarinense linda, pai. E aí eu ainda não havia conversado com ela, uns 2 dias depois eu puxei conversa com ela e ela me chamou de Charles. E aí eu falei, mas esse sotaque não é tão de Santa Catarina assim. E eu descobri que embora ela tivesse nascido aqui no Rio de Janeiro e crescido aqui, ela havia sido adotada por Santa Catarina e já morava lá há algum tempo. Portanto, eu me apaixonei por uma catarioca, viu gente? Uma catarioca. Nós nos casamos em 2012, tivemos como fruto do nosso amor, da nossa relação, a pequena Melina, que já foi apresentada. E nós temos aí, não sabemos ainda se é um menino ou uma menina, né? Porque está com 9 semanas ainda, mas nós temos uma sementinha que está ali no útero da minha esposa e já tem trazido muita alegria para a gente. Alegria principalmente para a irmã mais velha, né? Para o pai tem trazido algumas preocupações e para a mãe alguns enjoos, né? Mas o clima de casa é um clima bastante gostoso ali nesse processo. Bom, você tem a sua Bíblia aí? O pessoal que está na galeria está com a Bíblia aí também? Pegue a sua Bíblia aí, eu queria convidar você para a primeira reflexão desse fim de semana. Nós vamos estar juntos 2 dias. Nós vamos estar hoje pela manhã, eu vou falar para vocês, e amanhã à noite, às 19 horas, é o que me foi passado aqui, às 19 horas. E hoje à noite, já foi mencionado, eu vou estar aqui também para assistir esse musical, essa peça especial que foi preparado pela igreja. Parabéns aqui pela festa de aniversário dos 60 anos da igreja de Botafogo. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu queria que você abrisse comigo no livro de Marcos, 3º livro do Novo Testamento. Perdão, 2º livro do Novo Testamento. Primeiro livro é o Evangelho segundo Mateus, e o 2º livro é o Evangelho segundo João Marcos, mais conhecido como Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versos 35 em diante. Eu encontrei também um casal de amigos, além do Luiz da Sejane, encontrei aqui o Douglas e a Marcele, Dodô e a Marcele, devem estar por aí. É sempre bom quando a gente pode se encontrar, eles são lá de São José dos Campos também. A igreja do Botafogo contratou uma caravana lá de São José e nós viemos todos para cá para participarmos com vocês nesse fim de semana. É sempre bom revê-los
e fazer alguma parceria com eles. Marcos capítulo 4, o verso 35. Quem encontrou aqui na nave ou na galeria pode dizer: eu achei. Isso, tem gente que está procurando aí ainda. Se você está sem a sua Bíblia aí, acompanha com quem está pertinho de você. Se você identificar alguém que está sem a Bíblia aí, você pode acompanhar com essa pessoa, está sendo projetado ali na tela também. Mas é bacana você ter aí o texto bíblico em mãos para você acompanhar a narrativa que eu escolhi nessa manhã. Marcos capítulo 4, verso 35. Hoje nós vamos falar de barco, vamos falar de tempestade, vamos falar de crise, vamos falar de desespero e vamos falar de solução. Amanhã à noite nós vamos falar de barco, nós vamos falar de tempestade, nós vamos falar de crise, nós vamos falar de desespero e nós vamos falar de solução. Há muitas histórias que falam de barcos na Bíblia, você deve conhecer inúmeras delas. Ao mencionar aqui a experiência de um barco e de uma tempestade, até mesmo uma criança mais novinha aqui já deve ter ouvido falar de alguma história de tempestade no barco. Afinal de contas, as narrativas evangélicas ou dos evangelhos, aquelas em que Jesus aparece dentro de um barco ou fora de um barco, são narrativas populares para o nosso meio, para a nossa tradição cristã. E eu escolhi 2 episódios, um que você acabou de encontrar aí na sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, nos versos 35 em diante, e o outro que nós vamos estudar amanhã não está nos Evangelhos, está no primeiro livro posterior aos Evangelhos, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Lá também tem barco, lá também tem tempestade, lá também tem crise e gente desesperada, e lá também tem um caminho de solução para esse contexto de crise. Aliás, eu queria convidar você a ler primeiro o relato e depois nós vamos voltar aqui extraindo algumas lições para essa manhã. A minha tradução tradicional do João Ferreira de Almeida, ela diz assim: naquele dia, sendo já tarde, Jesus virou para os discípulos e disse: passemos para outra margem. Uma ordem, um chamado, uma convocação. Vamos para outra margem. Foi o que ele disse para os seus discípulos. E diz o verso 36 que Jesus permaneceu ali, despedindo a multidão, e eles o levaram, do jeitinho que ele estava, para dentro do barco. E outros barcos foram o seguindo. Verso 37. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, fortes movimentações eólicas, e as ondas começaram a se arremessar contra o barco, de maneira que o mesmo estava se enchendo de água. Jesus, verso 38, permanecia na popa do barco, dormindo, sobre um travesseirinho. Curiosamente, os outros evangelistas contam a mesma história, mas é apenas o evangelista Marcos que menciona o detalhe do travesseiro. Jesus na popa, relaxando, dormindo sobre o seu travesseiro. Eles então, os discípulos, desesperados, despertaram o seu mestre com a seguinte indagação: mestre, não te importa que morramos? Grave essa pergunta: mestre, não te importa que morramos? E Jesus então, despertando, repreendeu o vento, dizendo ao mar: acalma-te, emudece. E o vento, obedecendo às ordens do seu Criador, se aquietou e fez-se grande bonança. Então Jesus virou para os discípulos perguntando: afinal de contas, por que vocês são tão medrosos, tão tímidos, e por que vocês não têm fé? E os discípulos, possuídos de grande temor e reverência, começaram a perguntar uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O meu ministério, ele começou muito antes de fazer a faculdade de teologia.
Na minha adolescência, eu me senti vocacionado ao ministério pastoral. Eu tenho algumas histórias, uma grande história e algumas outras histórias complementares de confirmações que Deus foi dando ao longo da minha juventude de que eu deveria me preparar para o ministério que hoje eu exerço. Mas eu comecei pregando. Eu me lembro que com 15 para 16 anos de idade, por uma razão na minha trajetória, eu senti que Deus estava dizendo para mim, olha, eu gostaria que você exercesse o dom da pregação. E eu comecei a pregar lá na cidadezinha que eu já mencionei, interior de São Paulo, Vale do Paraíba, cidade de Jacareí. Preguei numa igrejinha pequena. 19 de janeiro de 2003, uma quarta-feira à noite, primeiro dia que eu assumi o púlpito. Dali então comecei a pregar em várias igrejas. Eu era um adolescente, um garoto, preparava os meus sermões com a Bíblia na mão, espírito de profecia ao lado, escrevia ali manuscritamente e tinha ali as minhas ideias que Deus colocava no coração para compartilhar. O tempo foi passando e um dia eu recebi um convite para pregar em São Paulo, capital. Ainda garoto, eu combinei de ir sozinho, pegar ali o ônibus da aviação Pássaro Marrom. Desci a ladeira de casa e quando eu cheguei lá num ponto, não era o terminal rodoviário, era um ponto desses que o ônibus para no caminho, mais perto da minha casa. Eu me recordo como se fosse hoje, era uma manhã de sábado, por volta de umas 7, talvez 7:30 da manhã. Eu estava no ponto de ônibus e ao meu lado tinha um senhor, aparentemente uns 50, 60 anos de idade. Ele estava vestido de branco, óculos escuros. E eu, garoto, poucas vezes tinha viajado sozinho. Eu estava ali arriscando ir para São Paulo, porque alguns irmãos, líderes daquela igreja, me pegariam lá no terminal rodoviário do Tietê. Eu estava ali com a papelada na mão, olhando ali para ver se eu não perderia o ônibus, com uma pasta enorme, e a pasta ela pesava mais do que eu naquela época, o que também não era tão difícil. E eu com aquela pasta na mão, olhando ali para ver se o ônibus chegava, e reparei que aquele senhor, ele olhava fixamente para mim. Aquilo começou a me incomodar. Um ônibus passou, não era o meu, era um circular urbano. Um outro ônibus passou, também não era o meu, era um outro circular. De repente, lá na curva, eu avisto a aviação Pássaro Marrom, com destino para São Paulo. Eu dei o sinal e o senhor também deu. Eu entrei dentro do ônibus, quando eu entreguei a passagem, eu fiquei pensando assim, esse camarada, ele ficou o tempo todo me olhando. Será que tem alguma coisa errada em mim? Eu estava de terno, gravata, pasta na mão, será que tem alguma coisa esquisita em mim? Não sei. Eu fui até o local, o ônibus estava relativamente vazio, sentei numa poltrona, e quando eu sentei na poltrona, eu fiquei imaginando assim, esse camarada, será que ele vai sentar do meu lado? Tantas poltronas para ele sentar. Ele foi na minha direção, eu já estava sentado à janela e ele sentou do lado do corredor. Aí eu fiquei preocupado. Eu viajando sozinho, camarada ali, provavelmente da área da saúde, todo vestido de branco, óculos escuros, sentou do meu lado. Eu então me enfiei ali na minha papelada, nos meus sermões, abri a minha Bíblia, comecei a estudar. E eu percebi que ele ficava olhando para mim e reparando no que eu estava fazendo, e ele puxou conversa. E ele perguntou, você está indo para a igreja? E eu respondi, sim. Aí ele perguntou de novo, tentando puxar papo, e eu ali ainda receoso, né, respondendo monossilabicamente, ele disse para mim assim, você vai pregar na igreja? Ele entendia alguma coisa de igreja. E eu respondi para ele, sim. E ele insistiu, e ele disse assim para mim, e você vai pregar sobre o quê? E aí eu falei, quem sabe seja uma oportunidade, né? Que Deus esteja me dando, não só de ensaiar o meu sermão, mas uma oportunidade de testemunhar da minha fé, da esperança que nós temos. Aí eu falei, Deus, me dá aqui as palavras certas, coloca aqui um pouco de ousadia no meu coração, eu tô meio travado aqui, eu não sei nem o que dizer para esse camarada, mas Senhor, me usa. E ali no meio das minhas orações, da minha conversa, em questão de segundos com Deus, eu abri a boca para falar e falei, eu vou pregar sobre Pedro. Pedro, que personagem extraordinário, e o que você vai falar de Pedro?
E eu comecei a pregar o meu sermão para ele. E fiz daquele púlpito, ou melhor, fiz daquela poltrona um púlpito, e comecei a pregar o meu sermão, e comecei a falar, e de repente, no meio da mensagem, ele me interrompeu. E ele começou a adicionar alguns comentários ao meu sermão. E os comentários que ele foi adicionando, todos esses comentários, eram comentários que eu conhecia, escritos por uma autora norte-americana chamada Ellen White. E aqueles comentários eram de um livro que eu também conhecia, um livro chamado Desejado de Todas as Nações. E à medida que a gente foi conversando, eu estava ali interrompido, e ele falando para mim de coisas incríveis da história de Pedro, e eu já não sabia mais se era eu que estava pregando, ou se era ele que estava pregando para mim, e ali a gente naquela troca saudável de ideias, no meio da conversa, eu virei para ele, e foi a minha vez de entrevistá-lo. Eu falei: escuta, você é de igreja? E ele respondeu: já fui. E nós já estávamos, nesse momento da conversa, a gente já estava chegando próximo de São Paulo, isso levou tempo. E quando nós já estávamos ali chegando perto da grande São Paulo, eu insisti na entrevista e falei para ele: e de qual igreja você foi? E ele falou assim: eu fui adventista do sétimo dia. Eu virei para ele e falei assim: mas eu sou adventista do sétimo dia, estou indo para uma igreja adventista. Ele falou: uau, que bacana. E você congregava em qual igreja lá em Jacareí? Eu falei assim: eu congregava aquela igreja da escola, uma igreja ali que fica naquele bairro do Jardim América. Ele falou: mas era exatamente essa igreja que eu congregava. Aí ele virou para mim, arregalou os olhos: você não é o filho do Davi? Você não é o filho da Paloma? Eu falei assim: sim, sou eu, você conhece meus pais? Mas é claro que eu conheço a sua família tradicional lá da igreja. Eu vi você quando você era pequenininho, você era tão bonitinho. A gente continuou a conversa, e você já deve ter imaginado o que eu fiquei pensando, né? Falei: esse camarada conhece a minha família, foi do Clube dos Bravadores, frequentou a igreja, conhece boa parte dos membros ali que eu também conheço. Eu me fabriquei como gente nesse ambiente ali da igreja do Colégio Adventista. Afinal de contas, por que esse camarada, ele não está mais na igreja? A gente já tinha entrado na Marginal Tietê. E eu fiz essa última pergunta para ele: por que você não está mais na igreja? E ele respondeu para mim: olha, eu vou resumir a minha história. Eu tinha um filho como você, adolescente, jovem, cheio de vida, cheio de energia, cheio de sonhos, cheio de planos. Ele frequentava a igreja, fez parte do clube de aventureiros, foi um desbravador, foi aos campuris. Mas num determinado momento da adolescência dele, a mente dele ficou confusa. Alguns amigos começaram a pressioná-lo ali para que ele pudesse viver experiências alternativas, diferentes daquilo que ele havia aprendido dentro de casa, e ele foi. E na primeira vez que ele saiu de casa, ele era um garoto tão inocente, tão novo, criado num ambiente religioso. Na primeira vez que ele saiu de casa com alguns amigos, os amigos beberam, e beberam muito. O meu filho, ele não bebeu, segundo os relatos posteriores, mas ele estava no mesmo carro. O mesmo carro onde um dos garotos que dirigia bêbado atravessou o semáforo no vermelho e colidiu com um ônibus que vinha em alta velocidade. Enquanto ele falava aquilo para mim, eu percebi que por detrás do óculos escuro já escorriam algumas lágrimas. E ele virou para mim e, segurando no meu braço, ele disse assim para mim: garoto, eu tive que enterrar o meu filho de 16 anos de idade numa manhã chuvosa, lá no cemitério municipal de Jacareí. E naquele dia eu enterrei a minha fé. É muito difícil lidarmos com o problema do sofrimento. Estudamos isso ao longo de 3 meses na última lição de escola sabatina. Crises, perdas, separação, divórcio, pandemia,
problemas financeiros que muitas vezes sequestram a nossa paz. A realidade é que todos nós que estamos nessa manhã, seja no modo presencial, seja no modo virtual nessa igreja, todos nós não fomos criados para o sofrimento. Mas o sofrimento, enquanto elemento estranho, enquanto uma tempestade que invade a nossa existência e nos pega de surpresas, vez ou outra, ele nos visita. E nós descobrimos, quando nós estamos passando por uma crise, quando nós sentimos a água batendo em nossos joelhos, como os discípulos aqui estavam sentindo, quando nós sentimos essa experiência sufocante, desesperadora e angustiante, que muitas vezes ameaça a nossa fé, quando nós sentimos isso, nós devemos lembrar que apenas uma crise real testa a realidade de uma fé. Apenas uma crise real testa a realidade de uma fé. Eu não sei se nessa manhã esse meu sermão vai servir para todo mundo, porque esse sermão ele é endereçado especialmente para as pessoas que talvez nesse exato momento estejam passando por uma crise pessoal. Por pessoas que talvez nesse exato instante estejam de corpo presente na igreja, mas os seus pensamentos estão num devaneio, às vezes se afastando desse ambiente de culto, porque existem preocupações, existem angústias e ansiedades que estão sendo pontiagudas dentro de você. Ponto é que as histórias de crise e de desespero na Bíblia, elas têm muito o que nos ensinar. Os discípulos, eles também tiveram a sua fé ameaçada. No momento em que eles acordaram Jesus, no auge da sua ansiedade, eles disseram para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O que mais incomodava os discípulos não era o fato de estarem atravessando uma tempestade. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar da Galileia, eles sabiam que eles eram vulneráveis a esse tipo de circunstância. O que mais incomodou o coração dos discípulos era o fato de eles estarem passando por uma crise e aparentemente Deus estar dormindo. Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos? Tantas pessoas sendo sepultadas na pandemia e o Senhor não se importa conosco? Porque eu tive que perder o meu filho num acidente tão fatal, tão trágico, o Senhor não se importa comigo? Eu confiei no meu esposo, na minha mulher, e de repente eu tive que descobrir através das redes sociais que eu fui traído. Onde estava o Senhor quando isso aconteceu? O Senhor não se importa que os meus filhos estejam afastados? Esses poucos bancos vazios da igreja de Botafogo poderiam estar sendo ocupados por eles. O Senhor não se importa conosco? Perguntas dessa natureza são feitas nos nossos dias e foram feitas pelos discípulos quando eles estavam no barco. Mestre, não se importa que nós passemos por isso? Momento que nós enfrentamos uma crise, independentemente da natureza dela, Deus nos dá a oportunidade de recapitularmos, de revisitarmos as bases, os fundamentos da nossa confiança em Deus. Se nessa manhã eu falo para alguém que está passando por uma tempestade, que está sentindo a sua vida sendo sacudida de um lado para o outro, que o seu coração está angustiado, agoniado por alguma razão que seja, permita-me falar para você nessa manhã: Deus está te dando a oportunidade de recapitular as bases, os alicerces, as razões principais da sua fé. Quando Jesus despertou, depois de ter acalmado a natureza, a Bíblia diz que ele virou para os discípulos e ele fez a seguinte indagação: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão covardes? Por que vocês são tão tímidos, tão pequenos? Por que vocês se recuam tão facilmente diante de uma provação?
nas entrelinhas da pergunta de Jesus, Botafogo, é como se Jesus estivesse dizendo: eu já não dei motivos para vocês confiarem. Vocês não têm razão para acreditarem em mim quando passarem por uma tempestade. Vocês não têm bases seguras para que no meio de uma crise real, que testa a realidade de uma fé, no meio dessa crise vocês não têm alicerce suficiente para confiarem no meu poder? Permita-me dar 4 razões que o texto fornece. 4 motivos que os discípulos tinham para não se acovardarem, para não recuarem, para não se amedrontarem. A primeira razão que os discípulos tinham, sabe qual era? Os discípulos tinham uma promessa. Eu destaquei isso na leitura do texto e você deve ter reparado. Os discípulos receberam de Jesus uma ordem, e nessa ordem estava embutida uma promessa: discípulos, preparem os barcos, alcem as velas, porque nós vamos passar para outra margem. Jesus não disse essa expressão em tom de receio, não há sequer uma gota de dúvida na fala de Jesus. Ele ordena para os discípulos: nós passaremos para outra margem. A palavra de Deus, a promessa de Jesus Cristo era certa e era segura. Os discípulos tinham motivo suficiente para acreditar, sabe por quê? Porque eles tinham a promessa, e quando Deus promete, a promessa dele se traduz em realidade. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está na galeria, para quem está na nave da igreja, mais ao fundo, aqui à frente. Você se lembra das promessas de Deus? Você conhece as promessas extraordinárias do Eterno que recheiam a narrativa bíblica? Eu me lembro quando eu vim comportar aqui em Duque de Caxias, minha mãezinha agoniada porque eu viria aqui para o Rio de Janeiro, garoto ainda, bater de casa em casa, de porta em porta, vender livro para quem não queria comprar. Imagina, o garotinho dela saindo pela primeira vez de casa, que medo! Mas eu lembro que minha mãe me presenteou com 2 coisas. Primeiro, com a passagem de volta. O dinheiro exato para voltar para casa. Segunda coisa, ela me deu uma Bíblia. Uma Bíblia que eu tenho até hoje. É uma Bíblia na versão viva, talvez alguns de vocês conheçam. Uma Bíblia numa linguagem mais atualizada, a Bíblia na versão viva. E ela colocou na capa da Bíblia a promessa predileta da minha mãe, que eu adotei como a minha promessa predileta, Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá? O meu socorro vem do Senhor, que fez quantas madrugadas, sem vender, passando dificuldade, pensando em usar o segundo presente e voltar logo para casa. Quantas madrugadas eu acordava, e num dos terraços de um prédio antigo de Duque de Caxias, eu olhava para as estrelas do céu como Abraão, e eu clamava pela promessa de Deus, dizendo: Senhor, eleva os meus olhos para os morros, de onde me virá o socorro? Eu preciso enfrentar esse lugar com coragem, com ousadia. Senhor, cumpra a tua promessa na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, Botafogo. Você tem alguma promessa no seu coração que te move no meio da crise? Que te dá sentido, que te traz esperança, que faz com que você não recue, não desista, porque essa promessa maravilhosa da palavra de Deus tem acompanhado você nos dias difíceis? Os discípulos tinham. Passaremos para outra margem. A promessa de Jesus Cristo é a realidade. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Mas os discípulos tinham um segundo motivo. Eles não tinham só a promessa, eles tinham a presença de Jesus no barco. Igreja de Botafogo, vamos combinar uma coisa aqui entre a gente. Se os discípulos estavam dentro de um barco, prestes a naufragar, desesperados e agoniados, tentando resolver as coisas do jeito deles, com o balde que eles encontraram pela frente, mas se eles viam que Jesus estava no barco, essa era ou não era uma razão para eles confiarem?
A presença de Jesus no barco deveria comunicar aos discípulos confiança, segurança e serenidade. Nós temos a presença de Jesus Cristo entre nós. Quem crê nisso, diga: eu creio. Os evangelhos começam dizendo isso. O seu nome será Emanuel, que significa Deus presente, Deus conosco, Deus no meio de nós. Não importa onde você estiver, a palavra do evangelho começa com Emanuel, Deus conosco, e termina com Jesus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos um Deus presente. Quando você está no trabalho, Deus está presente. Quando você está na academia, Deus está presente. Quando você está no cursinho, Deus está presente. Quando você vai pegar um ônibus, um Uber, um transporte público, Deus está presente. Quando você se ajoelha para orar pela sua família, Deus está presente. Quando você está nos afazeres diários, nas suas atividades corriqueiras, Deus está presente. Quando você recebe um prognóstico médico negativo, Deus está presente. Quando de madrugada você é surpreendido por alguma ligação que tira o seu chão ou desestabiliza a sua caminhada, Deus está presente. Os discípulos tinham uma promessa, os discípulos tinham a presença, mas os discípulos tinham um terceiro elemento. A história de Jesus com os discípulos não começa aqui. Os discípulos já haviam caminhado algumas horas, alguns dias com Jesus. Os discípulos já tinham visto milagres acontecendo. Os discípulos já tinham visto leprosos sendo purificados. Os discípulos já tinham presenciado as forças do mal sendo expelidas pelo poder da palavra de Jesus. Os discípulos já tinham visto aleijados voltando a andar e cegos voltando a enxergar. Em outras palavras, Botafogo, os discípulos tinham o poder, a manifestação do poder de Deus revelada para eles. Os discípulos não tinham o que temer, porque o poder de Deus já havia sido revelado e manifestado na vida deles. Vocês lembram daquele pensamento da visionária escritora norte-americana, em que ela diz: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que tenhamos a memória fraca, a menos que nos esqueçamos dos atos extraordinários de Deus. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, exercite a sua memória, recapitulando os feitos poderosos de Deus na sua vida. Quantos milagres Deus já realizou dentro da sua casa? Quantos atos de libertação já aconteceram na sua trajetória? Quantos filhos já foram salvos? Quantos casamentos já foram restaurados? Quantas histórias de aparente derrota foram transformadas em episódios que se transformaram em testemunhos do poder de Deus? Você tem uma história para contar? Da manifestação do poder de Deus na sua vida? De um milagre que Deus realizou? Eu não tenho dúvida, Botafogo, que se nessa manhã eu pedisse para cada um de vocês aqui vir à frente e contar um testemunho, eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, teríamos uma história da revelação extraordinária do poder de Deus na nossa vida. Os discípulos já tinham experimentado o poder de Jesus. Essa era uma terceira razão suficiente para eles confiarem que Jesus estava com eles. Mas a última razão que Jesus os provocou a refletir naquela tarde, não era apenas a promessa, não era apenas a presença, não era apenas o poder. Sabe o que eles tinham também? Eles tinham a paz de Jesus. A paz de Jesus. Muitas vezes na nossa trajetória, o aparente silêncio de Deus, ele é tão pontiagudo, ele é tão penetrante que nós ficamos tateando na nossa caminhada espiritual, como se estivéssemos procurando respostas onde não existe. E nós ficamos confusos,
em alguns casos até desequilibrados. Nós ficamos excessivamente preocupados, dizendo: pastor, mas eu fui na vigília e nada aconteceu. Pastor, mas eu orei todos os dias da semana de oração e Deus não me respondeu. Pastor, mas nós fizemos uma corrente de oração no WhatsApp, pessoas e mais pessoas do Brasil inteiro intercedendo, e parece que nós não obtivemos resposta. Pastor, o silêncio de Deus é atordoante. Lembre-se de uma coisa que eu vou te dizer nessa manhã: quando Deus parece estar em silêncio, isso não é sinal de indiferença, isso é sinal de que Ele está no absoluto controle das circunstâncias. Quando Jesus estava deitado, dormindo com tranquilidade, aquilo não era um sinal de que Ele estava indiferente ou apático à situação dos discípulos. O fato de Jesus estar dormindo é porque Ele estava no comando total e absoluto do que estava acontecendo naquela história e em qualquer outro pedaço do universo. Se Deus está em silêncio, talvez Deus esteja dizendo para você: eu estou no comando da sua vida. A Natália e eu, nós sempre sonhamos em ter filhos. E nós começamos a nos preparar desde que nós casamos, para que pudéssemos ter uma filha ou um filho. Fizemos o nosso planejamento, oramos a Deus, ensaiamos a chegada da nossa pequena, do nosso pequeno. Ela, na primeira ocasião, tinha uma inclinação para um menino. Eu confesso para vocês que eu estava aberto às opções que Deus tivesse para nos entregar. Eu queria muito assistir ao parto da minha filha, mas eu sempre tive um problema terrível, igreja. Desde criança eu nunca consegui ver sangue. Eu tenho um negócio, uma inimizade com essa coisa de ver sangue, cirurgia. Imagina eu, pastor, visitando o hospital, era um desafio. Entrava nas alas de hospital, às vezes uns irmãos recém-operados queriam mostrar para mim o lugar da cirurgia. Quando o irmão queria me mostrar, eu falava: irmão, pode guardar, eu tenho fé, eu creio. Eu sei que o senhor está operado, o senhor não estaria aqui, né? Se não tivesse operado, está operado. Como é que vai ser isso? Falava eu para a médica do pré-natal, doutora Sandra, lá de São José: doutora, eu me preparei para ser pai, eu quero estar no parto da minha filha, eu quero entrar no quarto, eu quero estar ali na sala, eu quero pegá-la nos meus braços, eu quero que ela ouça a minha voz, eu falo com ela na barriga, eu quero que ela tenha ali o calor do papai, além do abraço da mamãe. Doutora, me ajuda. A doutora, muito carinhosamente, me deu várias dicas, e lá fui eu, ao longo de 9 meses, me preparando psicologicamente para não fazer feio na sala de parto. Imagina só, a criança descobrir depois que no dia que ela nasceu o pai desmaiou, né? Não ia dar certo. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não conto em todo lugar, mas com certeza vocês aqui sabem guardar segredo. Eu cheguei a ver vídeos no YouTube. Como não desmaiar numa sala de parto? Tutoriais. Me muni de todos os recursos que eu podia. Orei ao Senhor e chegou o dia do parto. A minha esposa estava plena. Ela foi anestesiada. A médica foi à sala que eu estava de apoio e disse: papai, pode entrar. Antes, ela havia me perguntado: você quer assistir todo o processo ou você quer entrar na sala de parto no momento que estiver para sair a criança? Aí você entra, senta ao lado daquela cortina, segura nas mãos da sua esposa e aguarda nós retirarmos a criança. Como que você vai querer? Eu falei assim: eu quero no modo mais fácil aí. Quando deu a hora estratégica, ela foi me buscar.
Alguém da equipe dela foi me buscar, me levou lá para a sala. Sentei ao lado da Natália. A Natália já começou a me acalmar. Durante aquele momento que ela estava tirando o bebê, a doutora fez uma pergunta para mim em Botafogo. Eu nunca mais vou me esquecer daquela pergunta. A doutora perguntou assim: papai, tá tudo bem aí? Não perguntou nem para a mulher. E eu respondi no mesmo fôlego, quase que sem pensar. Foi a resposta que veio na ponta da minha língua. Eu respondi para ela assim: doutora, se a senhora disser que está tudo bem aí, está tudo bem aqui. Eu peguei a minha filha no colo, ela ouviu a minha voz e se acalmou. Foi o dia mais feliz da nossa história. Mas alguns dias depois eu comecei a lembrar do episódio do parto. Eu comecei a lembrar da pergunta que a doutora fez e da resposta que eu dei. Ela perguntou se estava tudo bem comigo, e eu falei para ela: doutora, se tiver tudo bem aí, vai estar tudo bem aqui. Em outras palavras, Botafogo, eu estava dizendo: a senhora sabe mais. A senhora já fez isso outras vezes. A senhora estudou para isso. A senhora lida com isso todos os dias, doutora. Se a senhora disser que está tudo sob controle, eu confio, está tudo bem para mim. Será que nessa manhã, Botafogo, nós não poderíamos, no meio de tantas tempestades que nos assolam, no meio de tantas crises, sejam elas pessoais ou coletivas, que muitas vezes ameaçam a nossa fé, será que nessa manhã nós não poderíamos nos unirmos como família, nos juntarmos como discípulos e dizermos para Deus: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu não sei porque eu tive que enfrentar essa perda, eu não tenho todas as respostas, eu estou na igreja, mas por dentro eu estou me desfazendo, e talvez ninguém saiba a tempestade que eu estou atravessando, mas nessa manhã de sábado, eu quero olhar para o céu, e para além do véu que nos separa da eternidade, eu quero dizer: Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor controla todas as coisas, o Senhor vê aquilo que eu não sou capaz de enxergar, e se o Senhor disser, está tudo bem aí, eu quero responder, está tudo bem aqui. Por mais que as minhas lágrimas me atormentem, por mais que as minhas lutas ainda sejam quase que insolúveis, mas nessa manhã de sábado, Senhor, eu quero confiar que o Senhor está no controle absoluto da minha casa, do meu casamento, da vida dos meus filhos, dos meus negócios, do meu futuro, dos meus planos pessoais. Eu quero confiar de que no meio de tanto alvoroço, existe a providência invisível de Deus, concatenando as peças, alinhando os desígnios e me conduzindo a um lugar seguro. Será que nessa manhã eu estou falando para um discípulo na tempestade? Será que nessa manhã eu estou falando para uma pessoa pelo menos que está sentindo a água batendo no joelho? Você já remou, você já gritou, você já tentou, você já orou, você já intercedeu, você pediu oração, mas você continua com o coração atormentado, angustiado. Você permitiria esse paulista do interior, que veio lá de São José dos Campos, orar por você nessa manhã e dizer para você, em nome de Jesus: confia, o Senhor está no controle, confia, Deus sabe o que está fazendo, creia, Ele deu a promessa de que o porto seguro é logo ali, e se Ele está falando que está tudo bem, Ele sabe o que nós não sabemos, Ele vê o que nós não vemos, e Ele já passou por isso em várias outras situações. Você pode acreditar.
Eu queria fazer uma oração com você, se você me permitir. Com uma pessoa que nesse mar de gente gostaria de dizer: pastor, sou eu. Sou eu esse discípulo, pastor, afugentado, amedrontado, machucado, ferido. Pastor, me ajuda diante do trono da graça de Deus a ter mais fé, a confiar mais, a depender mais, a acreditar mais. Se nessa manhã eu estou falando para um discípulo dessa comunidade que gostaria de se unir a mim nessa oração, eu queria convidar você que está aí a se colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma música. Essa música, na verdade, é uma oração. É a oração do discípulo que está aprendendo a confiar. É a oração daquele que está no barco e mesmo no meio de tantas ameaças, ele consegue olhar para Jesus no travesseiro e ele consegue dizer: Senhor, se está tudo bem para o Senhor, está tudo bem para mim aqui também. Se você conhece essa música, você pode cantar com o Douglas e com a Marcele. Que essa música seja a nossa primeira oração cantada nesse final de mensagem. Canta junto com a gente. Tuas mãos, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguerem sobre a tempestade, eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei. Mais uma vez. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Descansarei,
sei que és Deus. Querido Deus, o Senhor que é Deus presente, Emanuel, Deus conosco. Nessa manhã, na Tua presença, nós confessamos os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos receios. Não são poucas as circunstâncias que muitas vezes elas ameaçam a nossa confiança. Elas desestabilizam a nossa caminhada, elas roubam a nossa paz. Talvez nessa manhã, nessa família espiritual de Botafogo, haja alguns que por detrás das nossas roupas de sábado escondem angústias quase que intransponíveis, problemas aparentemente insolúveis. E nessa manhã a Tua palavra comunicou a nós promessa de esperança, trouxe para nós a certeza de que nós não estamos sozinhos no meio dessas tempestades, sejam elas no nosso casamento, sejam elas no nosso ambiente familiar, sejam elas envolvidas em crises financeiras, econômicas ou até mesmo esse contexto instável da sociedade, da política da nossa nação. No meio de tantas dificuldades, queremos crer que o Senhor não nos desamparou, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor continua perto do Teu povo, guiando a Tua igreja, cuidando dos negócios desse sábado. Nós queremos declarar ao Senhor se está tudo bem para o Senhor, se o Senhor continua no absoluto comando de todas as coisas. Então queremos acreditar que está tudo bem para nós. Ensina-nos a ter mais fé, ensina-nos a confiar nas Tuas promessas, na Tua presença, nos Teus atos extraordinários de poder, mas acima de tudo, a confiar que a Tua paz pode nos comunicar paz nessa hora. Abençoe os Teus discípulos dessa família espiritual, é o que eu Te suplico em nome de Jesus, amém.